No próximo domingo, nós entramos na semana que vai de encontro à Páscoa. Sem ser no domingo de amanhã, no outro, dia 5 é a Páscoa. E a Igreja Católica chama de esse domingo agora, domingo de Ramos, e depois a Semana Santa. É a semana onde Cristo passou pela paixão e se prepara para o sacrifício, onde ele faz a ceia. A primeira ideia a considerar é que Jesus é um servo obediente de Deus. E essa obediência que o Senhor aprendeu pelo sofrimento o levou ao cumprimento do propósito de Deus para a salvação de todos. Toda a vida de Jesus é movida pela escuta de Deus. Ele escutou as Escrituras Sagradas e cumpriu com o que ela dizia. Ele escutou o Espírito Santo e obedeceu. A escuta fez com que ele não esmurecesse diante da traição, do sofrimento e da morte. A segunda consideração nos vem com o relato onde Jesus é traído por um dos seus que compartilhou com ele a vida, a fé, o ministério. Mas não foi somente aquele que o traiu. Todos os que estavam com ele o traíram, o abandonaram, inclusive a nação a qual foi preparada para recebê-lo. Não tiveram a coragem de permanecer com o Senhor, que, como dizia Pedro disse, o porta-voz do grupo dos discípulos havia dito que as palavras de Jesus continham a vida eterna, que ele lhes fazia experimentar a força da vida de Deus. Mas aquele momento de profundo sofrimento para Jesus não conseguiram permanecer fiéis àquele que era a palavra encarnada do Pai. Que dor pode ser maior que a traição e o abandono? A espada mais cortante do que a que feriu a orelha do servo, do centurião, é a traição. Pois essa atinge a confiança e o coração. Uma terceira consideração que nós temos que ter nesse momento que estamos passando, que estamos vivendo nesta semana, é que Jesus era inocente e foi injustamente condenado à morte. A inveja, segundo o Evangelho de São Marcos, é o motivo da condenação e morte de Jesus. A inveja não é racional. Como toda paixão que afeta o coração do ser humano, ela é irracional. Dominado pela inveja, o ser humano age perversamente, buscando eliminar quem quer que seja. Pilatos diz, o Evangelho sabia da inocência de Jesus e do motivo sórdido pelo qual ele foi entregue, mas por razões políticas a sua decisão foi conivente com a injustiça dos que acusaram e entregaram Jesus à morte. É esse o momento que nós estamos vivendo, o momento pré-Páscoa. A traição, ela é causada pela falta de comunhão com Deus, ou seja, a falta de amor. 1 João 4,18 nos diz assim: no amor não há medo, mas o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e aquele que tem medo não é perfeito no amor. A natureza de Deus é o amor. Este é o amor encarnado por Jesus Cristo. Este é o amor que somos convidados a permitir que habite em nós. Quando o Espírito Santo habita em nós, nos torna perfeito, nos torna o nosso amor perfeito. O medo é um medo servil, sabendo que Deus tem um amor perfeito por nós e que Ele quer que retribuamos
a este amor, o que vai nos levar a viver eternamente. Primeira carta de João 4,12 nos diz: ninguém jamais viu a Deus senão se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós perfeito. Ninguém viu a deidade em sua essência. Amados, amando uns aos outros, temos a realização do propósito de Deus em nossas vidas. Primeira carta de João 4,8 nos diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A identidade da vida cristã é o amor presente em ações e honestidade para com os irmãos. Esta identidade é semelhante à do Filho que veio para nos salvar, o nosso Salvador Jesus Cristo. Quando isto acontece porque pertencemos a Deus e a sua vida em nós é apresentada em obras. Primeira carta de João 4,7: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se você conhece a Deus, você tem o sentimento de amor no seu interior. Existem duas classes de amor, o do mundo e o de Deus, o santo e o profano, o eterno e o passageiro, o fiel e o traidor, o sublime e o fútil. As obras mostram e comprovam a eficácia do amor. 1 João 2,5: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. O seu amor mostra-se em nós através da fé e do servir pela obediência e justiça, como fez Jesus Cristo. O fruto do que guarda a sua palavra é o crescimento espiritual e a comunhão perfeita com o Altíssimo. 1 Pedro 1,22: purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. A verdadeira fé cristã expressa o amor aos outros e aos seus propósitos de salvação. A obediência nos purifica, é a obra santificadora do Espírito Santo. A palavra de Deus produz o novo nascimento, a palavra que deu origem a tudo, que é a própria pessoa de Cristo. 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Aqui Paulo demonstra que imenso pesar, porque pessoas seguem a falsos mestres de suas doutrinas fanáticas e heréticas. Muitas pessoas abandonam a fé cristã e se iludem com coisas passageiras, deixando a confiança no Senhor de lado e abandonando o amor. A falta de amor a Deus é que leva a humanidade ao pecado, e o amor ao próximo desapareceu com o pecado, na entrada do pecado. Adão acusa Eva, Eva acusa a serpente, e o amor próprio também desapareceu. Foi rompida a natureza da criatura e entrou não só o pecado, mas a falha, o castigo e a morte. A traição é a demonstração da não existência do amor, como aconteceu com Judas. Ele conviveu, participou do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nunca amou o Salvador enviado por Deus. Quando a natureza divina se revela, primeiro traço de sua existência é o amor. O amor gera vida, portanto, sem amor não existe vida. As pessoas que estão sem amor são defuntos caminhando, animais sobrevivendo, estão mortos pela sua iniquidade. E aqueles que amam, que se aperfeiçoam no amor através da obediência às Escrituras Sagradas, estes estão vivos e permanecerão para sempre. Portanto, a natureza de Deus, em parte, é amor. A demonstração para nós, criaturas
para que conheçamos a sua presença, as suas obras, a sua existência em nós, a sua vida em nós, a vida e os propósitos de vida, é o amor através das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas nos mostram o que devemos obedecer. A Escritura diz: não devemos julgar, mas Paulo, através das cartas, através dele, o Espírito Santo, nos diz que a Escritura nos diz o que fazer e o que não fazer, e que devemos exercitar o nosso senso crítico nisto, colocando a Escritura a julgar, ela a dizer o que é e o que não é. Portanto, devemos usar o senso crítico e fazer o julgamento através das Escrituras Sagradas. Elas podem julgar, elas podem exaltar, corrigir, curar, transformar as vidas e salvar. É este o comentário deste sábado. Nos acompanhe sempre, todos os sábados, a partir das 18 horas, ao vivo no Tweetcast Online. Desligo aqui, Deus abençoe a todos. E através do programa Cristo Tem Poder, aqui na Rádio Sobral, seguindo aqui, 18h25, nós estaremos com vocês. Pastor João Delfino e todo o ministério convida você a assistir o nosso programa todos os